falar, eu Tem lembrei colagem aqui, ó, fiquem à vontade. nossa Fazer uma coisa bem... poesia popular, que a crítica dele no teatro, ele é um cordelista, né? E a crítica dele no teatro é exatamente essa desvalorização, essa coisa de sumir o público do determinado evento, de determinada atividade cultural, ou N questões, mas principalmente pela falta de valorização da grande mídia, né? Que está centrada em algumas mãos, né? E aí você começou a falar, eu fiquei fazendo essa ponte. A mesma coisa que sofre o cordel, a poesia popular, a música popular, né, o que é do povo, da cultura popular mesmo, tem em todas as áreas artísticas, né? Inclusive no seu ramo, que já é alguma coisa que abrange um público maior, né? Por natureza, né? Sim. Eu preciso de mais água. Eu acho que essa questão... Não, obrigado. Eu acho que essa questão do... Né, assim, falar que o público não gosta, né, o público não vai... Eu já passei por um momento em que eu cheguei a pensar, será que o público não valoriza? O público não... Opa, obrigado. O público, ele não quer, né? Só que eu cheguei à conclusão que culpar o público é a maior besteira que eu, como artista, posso fazer. Tem gente que não gosta, ponto final, que não quer saber, vai ter preconceito, existe, né? Mas não posso dizer que é o insucesso do meu trabalho, ou às vezes da área artística que eu trabalho, é por causa de preconceito alguma coisa. Eu acho que tem muito a ver com as práticas dominantes da atualidade, né? Então, que nem eu uso sketches, né, que eu não falei, né, cenas com humor, eu faço personagens no vídeo, isso são elementos do teatro, né? São elementos de uma encenação, e são exatamente as partes que as pessoas mais gostam, né? Então, muitos desses caras que às vezes me assistem gostam do meu vídeo, gostariam, se fossem ver uma peça, né? Só que o cara nunca assistiu uma peça, e ele nunca foi estimulado a isso, ele não sabe o que é, né? E para você fazer um cara, hoje em dia, fazer alguma coisa que ele nunca fez na vida, né? A gente está muito condicionado a ficar com a bunda na cadeira, né, caçando através de uma aula, através de uma tela de computador. Sim. Então, eu acho que esse foi a grande sacada do YouTube, porque você dá um quadrinho para o cara ler, alguns vão pegar ele, mas outros vão deixar encostado, né? Quando você trabalha com a loja que ele já está habituado, e ele vai tomando contato com aquilo, aí ele tem um estímulo para dar um passo a mais, né? Ele ir atrás, ele ver também, peraí, né, eu gostei disso, vamos ver mais, né? Então, eu acho que é a maneira como você aborda, né? E também o artista, ele tentar encontrar o seu caminho, né? Eu não sei se é porque eu também penso um pouco como empresário nas horas de, né, promover o meu trabalho, né? E eu imagino dessa maneira, mas eu vejo mais por esse lado, né? Com relação às práticas de hoje em dia. Bom, esse é o Otávio, ele é o estudante de economia, eu comentei. Então, Thiagão, eu acho que você falou uma coisa interessante, só que eu queria fazer duas coisas, porque eu acho que é interessante você comentar. Você comentar com ele sobre a questão daquele processo do grupo, como que era, o CRAS, que eu acho que é interessante para eles saberem, porque você propôs fazer uma coisa que eu vejo muita gente propor, mas às vezes... acaba sendo mais uma coisa ao contrário do que a ideia é o seguinte, você trabalha com o conceito, vamos dizer o seguinte, seria de associativismo, no sentido clássico da coisa, ou seja, juntarem pessoas iguais e trabalhar em conjunto e compartilhar os ônus e os bônus do processo. Então isso é uma coisa muito interessante. E a outra coisa, eu acho que você comentasse mais essa questão do empresário, porque é uma coisa que eu acho que é complicado pra gente que é artista. Tipo, eu já tentei ser, tipo, desenho, faço uma série de coisas. Eu já não sei mais o que eu não faço. Porque eu desenho, faço uma série de coisas. Hoje vamos dizer que eu sou mais, o teatro é o que está mais perto da recreação. Mas é interessante porque a gente questiona os empresários, só que tem alguns elementos que são importantes deles. Organização, articulação, geração de renda, que
para o bem ou para o mal, sem o dinheiro a gente não faz nada, Não faz certo? nada. E você, principalmente, bancar, quando a gente foi fazer, quando eu tive aquela conversa contigo sobre a questão daqueles HQs que eu estou fazendo, você deixou essa questão clara. Então, eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho desse grupo, que eu acho que é importante eles saberem, até, Marina, para a gente reforçar essa ideia do associativismo, porque é uma coisa que eu acho que é uma das coisas que esse programa também pode fomentar. A importância, assim, é importante trabalhar sozinho, mas o coletivo é mais legal, porque aí eu trago diferente, eu trago a ação. E não adianta, na área cultural, se você não se unir, você está roubado. Então, acho que é importante. Falar um pouquinho dessa questão do empresarial, no sentido que tem que se organizar assim, e também falar um pouquinho, que você falou das crianças, né? Que depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso, mas por que será que as crianças foram atrás de você? Por que eu estou fazendo essa pequena provocação, não a bujanra, mas essas crianças serão jovens. Então imagina um rapaz, um jovem, que é extremamente caricato, que eu brinco com você, tipo, você já é um personagem em pessoa. Então acho que com certeza isso é um elemento que vai atrair as crianças, você é um cara lúdico. Mas imagina essa criança ficar tão encantada com o seu trabalho, ela se tornar um jovem e começar a se descobrir. Então, fazer esse paralelo. Bom, primeiro falando sobre o lado empresário, né? Como falei, eu uma hora comecei a pesquisar por que não tem mercado, né? O que tem? Não tem por causa disso e tal. O que seria necessário então para a coisa começar a acontecer numa produção artística, né? E aí você começa a ver o que você tem, as cartas que você tem na mão hoje em dia, que eram poucas, ainda são poucas, né? E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, eu estou fazendo um quadrinho, beleza, e o que mais? Eu estou vendendo. Se eu estou vendendo, eu estou fazendo uma prática capitalista aqui. Não adianta eu querer falar, não, eu sou artista. Cara, eu estou vendendo o trabalho. E seja 4, 2, 3, 7, estou vendendo. Né? É um produto. É um produto, né? Se eu quero... Um dos meus objetivos é fazer isso vender mais, então eu tenho que pensar como um cara que empreende produto. E aí eu fui pesquisar, né, sobre esses conceitos de vendas, né, de como você valoriza o seu produto, como você cria o interesse das pessoas pelo que você vende. E eu conheci muita coisa interessante, só que eu tinha um grande problema aí, porque a base para todo consumo é a lei da oferta e da procura, né? A pessoa tem uma necessidade, você fala, olha, eu tenho algo que pode suprir sua necessidade. Então, eu supro com qualidade, supro com, né, com uma solução mais adequada por um preço que você pode pagar, né, e, consequentemente, sua melhor opção, eu vou fazer a venda. Né? E aí tem toda aquela coisa de você trabalhar a imagem, a sua marca, tal, não sei o quê. Só que o conceito básico é a procura, a necessidade. E o que eu faço não tem procura. Né? Aí eu cheguei à conclusão que, olha, você fazer esse tipo de produção quadrinística, né, que eu faço, é um mercado de oferta sem procura. Né? Estamos ofertando e não tem procura. Então eu tenho que dar um passo atrás disso. Né? Como que se estabelece uma necessidade? E aí eu comecei a ver, olha, tem coisas, né, isso falando nas grandes, né, empresas, que não são necessidades. Ostenta-se nessa necessidade e daí surge, né, a compra. Por exemplo, quando inventaram lá o Walkman, né, que é um dispositivo que você colocava uma fita, né, e fazia exercício, corria aquele negócio escutando, né, você tem um negócio toca música com você. Aquilo não existia. Né? De repente a Sony vai, lança aquilo lá e fala, olha, isso é legal, você pode ouvir música, né, andando, caminhando, dia a dia, no ônibus, tal, não precisa ter um rádio a pilha, a música que você quiser, tudo. A ideia era boa, né? As pessoas quiseram comprar, mas ninguém tem a necessidade de ter isso andando. Hoje virou necessidade, a pessoa não tem música no celular e um fone, né, o cara fica louco. Tem gente que às vezes esquece o fone em casa, volta para casa para pegar o fone porque não consegue andar sem música, né? Então, assim, existem casos da grande indústria que criou-se uma oferta, né? E aí eu voltei para o meu negócio. Falei, não, o que eu estou oferecendo? Eu não estou falando de uma produção artística, estou falando de leitura no Brasil. Né? Pessoas que leem, né? Você pega o Brasil, né? Pessoas que leem, já tem, sei lá, 1% que seja, né? Desde os 1% que leem quadrinhos, do 1% e é 1% do 1%. Produção alternativa, é 1% do 1% do 1% do 1%. Né? Não, tá bom, beleza, vou tentar atingir esses 1%. E aí que eu cheguei nessa coisa da linguagem da internet. Né?
Então, eu sempre tive, desde o início, quando eu comecei canal ou tudo que é iniciativa, olha, a hora artística é a hora de produzir, é a hora de fazer. A hora de criar é a hora artística. Na hora de apresentar, na hora de vender, é produto. Eu tenho que saber lidar com isso. É separado, aquilo não sou eu. A pessoa que lê um quadrinho meu, ele não está me lendo, aquilo virou um produto. É uma ideia minha, mas é um produto. Né? E mesmo o vídeo do YouTube é um produto. Eu não falo da minha vida pessoal. Quem são meus pais, quem é a minha esposa, só o gato. O gato não tem problema, não mostrar o gato, mas... E eu acho que isso é uma coisa que em muitos artistas falta, né? Esse lado de você ver o seu trabalho como negócio. Né? Isso não só no Brasil, lá fora também, porque eu vejo muitos colegas desenhistas que, vamos montar um estúdio, né, para a gente viver de desenho, vai ter um monte de cliente, né, a gente vai fazer um estúdio fodão, não sei o que. Tá, quem que vai fazer contratos? Quem vai fazer as contas? Comercial. Quem que vai fazer o balanço de tudo, marketing, vai organizar? Não sei, eu sou desenhista. Então, você vai montar uma empresa com 3 desenhistas que ninguém quer administrar? Como é que você vai montar negócio? Você precisa de alguém fazer isso para você, então. Vamos dizer, a parte que ninguém quer fazer. Só que é fundamental para a sobrevivência. E se você não faz, você morre na praia. Né? É que nem declarar imposto de renda. Ninguém gosta de fazer isso. Tem que fazer. Né? Mas nesse caso aqui é para um empreendimento. Então, é importante, pelo menos o básico disso. Eu acho que por eu querer muito, né, tocar esse projeto, fazer acontecer tudo, que eu não me importei. Assim, eu coloquei para mim mesmo que eu faria o que fosse necessário para alcançar meu objetivo, né? Mas assim, meu limite é lógico, é a ética e algo ilícito, né? Eu só não vou prejudicar ninguém para subir, né? Mas se eu tiver que virar empresário, eu vou virar. Se eu tiver que virar professor, eu vou virar. Se eu tiver que virar um apresentador de um programa na internet, eu vou virar, né? E assim, o que eu falo não tem ajuda de ninguém, não. Edição do vídeo, eu faço tudo sozinho, administro o negócio. Falando do grupo, tem o grupo, que eles estão comigo, né? Mas eles não são meus empregados, eles não são meus funcionários, né? Eles são também outros autores que estão dentro do mesmo selo, que a gente se conheceu nessa trajetória de evento, etc. E nós nos juntamos para formar essa marca a fim da gente encontrar um caminho, né? Que você vai imprimir um quadrinho, você tem que negociar com gráfica, você tem que negociar com seja lá mais quem for, né? Com evento mesmo, e como sozinho, como pessoa física, você não consegue nada. Ninguém te leva a sério. Né? E aí que eu abri empresa e tudo mais. Então, eu deixo aí minha crítica, né? Uma pessoa às vezes quer fazer um projeto grande, né? Que vai ser comercial, você tem que pensar um pouco como empresário também. Né? Não deixar de ser artista, mas você tem que pensar também. Né? E aí a outra questão, você precisa das crianças, né? Você comentou. No sentido de fazer a criança no sentido de fazer um paralelo, já que você fala da formação de público, talvez isso, pensando a longo prazo, pelo menos falando das vezes que eu vejo nos eventos de anime, pensando que talvez de alguma maneira isso ainda possa se desdobrar futuramente nisso, porque imagina, uma criança ela vai chegar, comentar, vai comercializar, só que aí de repente, o que a gente estava conversando ontem, essa criança vai e descobre que ela gosta de desenhar, mas ela nunca tinha parado para pensar nisso, não é porque geralmente eu sou professor, né? E geralmente o desenho é muito, pinta aqui, então, mas tá nesse sentido. Uhum. Eu nunca tinha pensado na criança, porque a experiência que eu compartilho, principalmente é de mercado. O meu programa carro-chefe do canal chama Profissão Desenhista. Então eu foco para o jovem, para o adulto, né? Eu acho que tem essa coisa do caricato, e eu acho que aí cai na questão do sonho, né? A criança, ele se vê no futuro, assim, de eu leio um mangá que eu gosto, um Naruto, eu queria fazer uma história minha também no futuro. Eu pensava assim quando criança. Só que ele não faz a menor... Oi? Tá falhando? Tô cuspindo no microfone? Não, é que às vezes você fala um P, tipo aí daqui. Tá. E a criança não tem a menor ideia do que é o mundo, né? Como é que você vai chegar para ele e falar assim, então filho, não rola, tá? O mundo é cão, né? Não, tadinho dos cachorros, não vou falar isso, não.
E assim, não se tem informação para procurar e de repente aparece um cara que está falando sobre isso e eu sempre digo, é possível? Dá para viver de desenho? Dá, só que não é fácil, né? Não é questão de talento, etc. Eu acho que por não ter nenhum outro nicho, nenhum outro canal que fala isso, né? Às vezes na escola que ele estuda não se fala sobre isso, mesmo quando você está no colégio não se fala sobre possibilidades desse assunto. Isso já naturalmente estimula o menino a procurar na internet coisas a respeito. Mais uma vez a lógica estabelecida, dá uma googada, né? Quer saber de uma coisa? Bota no Google, aparece. Às vezes nessa que ele acabou me encontrando, né? Crianças assistiam pelo menos, né? Televisão como se fosse, né? Acho que a coisa que ele mais consumia, deve ter passado mais horas em TV do que dormindo, assim, não sei. Hoje, o tempo da televisão, a audiência da televisão está bem dividida com a internet, né? Tá começando a preocupar até, né? E chegou no momento em que as pessoas procuram seu próprio entretenimento. Eu quero assistir um cara que só fica falando besteira, tem esse cara aqui. Um que só fala notícia de algum tema específico, tem esse cara aqui, né? Aí de repente, eu quero ver sobre desenho que eu gosto, né? De repente ele me encontra. Então eu acho que foi mais por essa lógica, né? Tem essa coisa caricata e é difícil ter informação, né? O que eu vejo de quem faz trabalhos semelhantes aos meus, ou é muito assim na brincadeira, olha como é que desenha um rostinho, né? Bem aquela coisa, né? Ou é muito sério. Muito sério. Ou desenho bem clássico, ou se o cara vai falar de mercado, aquele bate-papo bem, né? Cabeça. Eu acho que talvez eu fique um pouco no intermediário, né? Eu tento fazer isso de uma maneira que todo mundo entenda. Que na verdade é o meu objetivo, né? Quando eu comunico algo, eu quero que a pessoa entenda o que eu estou falando. Não quero falar para mim e para o meu ego só, né? Então, eu acho que talvez tenha sido isso, assim, que atraiu essa criançada, né? E eles são consumidores também do que eu faço, quadrinhos, né? Não dos meus especificamente, mas do geral. Quem compra é o pai e a mãe, eu sei, mas são consumidores. Quem consome são eles. Quem determina a compra são eles. São eles. Essa é a questão. Né? E tem um outro ponto interessante também. A criança tem menos preconceito. Né? O adolescente já é mais preconceituoso, a criança tem menos preconceito. Ele fica olhando, deixa eu ver, ele olha, se ele gosta, ele gosta. Se ele não gosta, ele, não quero ver isso aqui, não gostei, achei ruim. Mas se ele gosta, é um gostar sincero. Ele não vai ficar analisando, né? O traço dele, não, isso aqui me lembra o traço da Marvel, não, isso aqui me lembra o traço de... Então eu gostei, achei legal e pronto, né? Eu vejo o pessoal com games hoje em dia. Não, o jogo é uma porcaria porque tem gráfico e não sei o que. Quando eu era criança eu jogava aqueles pixel, né? Joguinho bobo. Era ou gostei ou não gostei. Se eu gostei, continuava jogando. Se eu não gostei, desligava. Igual minigame, não tinha muita opção. Era do três jogos, né? Tetris, né? Ou Tetris mais rápido, né? Então eu acho que deve ter sido isso. A linguagem. Regis? Alguma questão? Eu tenho algumas, mas deixar vocês. Não tô. Então, Tiagão. Não, vamos fazer agora, vou te perguntar você. A gente tá. Um desafio que a gente está vendo aí, que foi comentado ontem, é a questão de utilizar a internet como meio de divulgação do processo do programa. É verdade, você está gravando áudio. Então, um dos desafios que a gente percebeu que a gente vai ter é a questão de como utilizar uma plataforma que é aberta, que teoricamente é fácil de mexer, só que ela tem uma desvantagem que a televisão não tinha. Tem que ser rápido, preciso e objetivo. E ainda manter a narrativa. Que só os 3 primeiros já... E eu queria que você comentasse com a gente, por exemplo, dicas ou coisas que você pudesse ajudar a gente a refletir qual o cuidado que a gente tem que ter, né? Que eu acho que é uma coisa importante a gente pensar o sentido do cuidado. E você falou que você tem vários públicos, mas um dos seus públicos são jovens, né? E se você consegue observar o que é que você fez nesse programa que fez que chamasse a atenção dele, para além de ensinar a desenhar, que eu acho que deve ter outros. Então, eu queria que se você pudesse comentar um pouquinho disso pra gente.